Gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo por aí, sempre boas vibrações, vibrações positivas. E hoje eu estou muito feliz para que a gente possa passar o nosso segundo dia de prática. Estamos na nossa prática efetiva de meditação. Começamos com a palavra paciência e seguimos agora com a segunda palavra, para que possamos meditar, refletir e principalmente incorporar em nós, que é a palavra paz. A paciência, na verdade, ela veio antes para abrir caminho, porque a gente precisa de paciência para começar as coisas, a gente precisa de paciência conosco mesmo para iniciar alguma coisa. Às vezes a gente tem dificuldade, um pouquinho, às vezes a gente fala assim, hoje eu vou fazer, amanhã eu não sei se eu vou, não estou com vontade. Então a gente precisa desenvolver paciência com a gente para que a gente possa dar início e continuidade às nossas questões tão importantes. Por isso que eu sugeri que começássemos com a palavra paciência. O mundo está precisando de paciência no momento em que estamos vivenciando. A gente precisa de paciência com os outros, mas também principalmente com a gente e com aquilo que a gente se propõe a fazer. O segundo encontro que eu intuí pra gente seria a palavra paz. Conforme a gente vai desenvolvendo paciência na vida, a gente também vai tendo mais paz. Quanto mais paciência a gente tem com as pessoas ao nosso redor, com a gente mesmo, com o mundo exterior, sabendo que tudo tem o seu tempo. Existe o tempo para florir, o tempo para a gente chegar à vida, o tempo para a gente viver. Então é necessário entender que para tudo existe a necessidade de ter paciência. Conforme a gente vai treinando a paciência, a gente logicamente que também vai chamando um outro nome muito importante, uma qualidade também muito importante espiritual, que é a paz. E a paz, gente, eu, na verdade, decodifiquei em duas frentes, a calma e a tranquilidade. Conforme a gente vai treinando, ter mais calma, ter mais tranquilidade, a gente vai alcançando essa tão famosa paz. A paz que todos nós buscamos, não é verdade? Então, partindo da parte prática, como ter paz na nossa vida, porque meditação também é ativa, meditação não é apenas a gente ficar sentado, sentindo a respiração e dali a gente sai e acabou. Na verdade, a meditação é para que a gente treine a mente ali enquanto a gente está sentado, respirando, entrando em contato com o nosso mundo interior, para que este mundo interior seja estendido por nós mesmos para o mundo exterior. Ou seja, para que a gente torne a meditação passiva em ativa. Esta é a diferença entre meditar passivamente e estar num estado mais meditativo ou praticar a contemplação no nosso dia a dia. A meditação, como vimos, tem vários benefícios físicos, mentais, emocionais, mas ela também é a porta que se abre para uma parte nossa tão importante, porque a gente tem um corpo físico, não é verdade? A gente tem que comer, dormir, descansar, trabalhar, aproveitar também dos prazeres da vida em todos os aspectos, mas a gente também tem emoções a serem sentidas, dirimidas, trabalhadas, temos pensamentos a serem equilibrados, dosados, às vezes diminuídos, porque estão em excesso, mas temos também uma outra parte mais profunda do nosso ser, que é a parte espiritual. Então a meditação, ela contempla todos os nossos aspectos e nos abre para o mundo contemplativo, para o mundo espiritual. Então ela nos alcança em todos os níveis do nosso ser.
Quando a gente está sentado, parado, em silêncio, a gente está treinando levar este bem-estar para a nossa vida externa. E aí, gente, eu gostaria de pedir para vocês para que a gente possa realizar juntos um exercício muito legal. O exercício de hoje é: pratique a calma e a tranquilidade para que a gente alcance essa paz tão sonhada em pequenas questões do seu dia a dia. Não precisa ser coisas grandes que você tem muita dificuldade. Comece com coisas pequenas. Quando a gente foi à escola, pensa você no jardim da infância. Ninguém exigiu de você, quando você estava começando a treinar o seu movimento escolar, ninguém pediu que você soubesse fazer grandes coisas. Você começou aprendendo, né? A professora tinha paciência, às vezes ela tinha que te corrigir em algo, mas assim, existe um caminhar. Na escola da vida, a gente também tem que entender que também existe um caminhar. E nós precisamos desenvolver aspectos que facilitem este caminhar. Quando você foi aprender matemática, todo mundo te ensinou primeiro a somar. Ninguém disse a você, nossa, você tem que saber uma equação do segundo, do terceiro grau. Não, foi tudo no seu tempo. Então aqui a gente vai praticar hoje a calma e a tranquilidade. Procure no seu dia a dia observar às vezes aquilo que te causa um pouco mais de irritação, um pouco mais de desconexão com você mesma, aquilo que muitas vezes te frustra, te deixa meio mal, e vai colocando nesses... primeiro você precisa olhar para aquilo que te incomoda, e depois você vai procurar transformar, colocar... É como se fosse assim, o temperinho que eu sempre falo, você vai colocar o tempero da calma e da tranquilidade. Em cada função, no seu trabalho, na sua casa, procure associar momentos de calma e de paz, tá bom? Sempre sem pressão, sempre se respeitando e respeitando o seu tempo, ok? Bom, uma outra coisa que eu queria te falar é o seguinte: muitas vezes quando a gente está se observando, nós começamos a perceber que tem coisas, essas coisas pequenas que eu citei, que fazem a gente, entre aspas, perder a nossa paz. E muitas das vezes a gente até transfere para um terceiro. A gente fala, olha lá, tá vendo? Fulano faz eu não ter paz. Tá vendo esse acontecimento que tá agora no mundo? É ele que não me deixa ter paz. Tá vendo isso? Tá vendo aquilo? Então eu vou contar um segredo bem baixinho aqui. Tô brincando. Gente, a paz, ela é algo interno. Se a gente esperar que tudo aqui fora esteja do jeitinho que a gente quer pra gente ter paz, ter calma, ter tranquilidade, eu tenho uma notícia para te dar de realidade. Isso não vai acontecer. Por quê? Porque o mundo é dos diferentes com as suas diferenças. Quando a gente começa a treinar de dentro para fora, a gente começa a entender que o mundo é tal qual ele se apresenta. E para que a gente possa mudar o mundo, a gente começa mudando a gente. Quando a gente muda o nosso olhar sobre o mundo e com isso o mundo muda conosco, ok? E uma outra questão que eu queria colocar muito importante, gente, é a seguinte: muitas vezes que a gente vai treinar a calma, a paz, e a gente está naquele turbilhão do dia a dia, eu vou dar um segredinho, um conselho para vocês, muito prático. É o que eu sempre digo, se não for prático, né, a gente vai ficar só na ilusão, então, ou na utopia. Então, uma dica: tá naquele momento em que tá muito irritada, sentindo o estresse que passou já da conta, usa a sua respiração. Para, gente, um segundo, ou às vezes você me diz assim, ai Silvia, eu não consigo parar. Então, continua fazendo o que você está fazendo, se você não consegue parar, mas respira.
Respirar você consegue. A gente respira, só às vezes não respira de forma adequada. Então, faça respirações profundas. Isso ajuda muito. Eu brinco que a respiração profunda é melhor do que contar até 10. Sabe aquela coisa que nossa avó falava, mãe? Ficou brava, conta até 10. E a gente nunca lembrava disso. Agora, a respiração, ela mexe na nossa fisiologia, né? Porque às vezes a gente vai contar até 10, até 20, até 100 e a gente tá com vontade de estrangular um, né? Tô brincando, gente. Sempre o bom humor, né? É muito importante. Energia, alegria de viver. Mas enfim, procura respirar. Faz uma respiração profunda. Você vai perceber que assim, quando a gente começa a se misturar muito com o meio e a gente está se sentindo muito pressionado por este meio que a gente está vivendo, tem muita coisa acontecendo, que está me estressando, eu estou me sentindo, o que vai acontecendo? A gente vai se sentindo pequeno e as coisas vão ficando grandes. E aí eu brinco de falar a verdade, que é como se o mundo, as coisas ficassem enormes e a gente fosse uma criança, um bebê. Já viu criança, como ela entende as coisas do dia a dia? Né? Acontece alguma coisa, você chama uma atenção, a criança chora, se desespera, a outra fica doída. Não é assim? Às vezes a criança vai dormir à noite, ela cria no imaginário dela monstros, a imaginação flui, ela acha que algo vai acontecer e ela precisa do quê? De alguém para dar paz, para dar segurança, para dar tranquilidade para ela, que é o adulto. Às vezes, gente, nós crescemos, às vezes não, todos nós crescemos, né? Viramos adultos, mas algumas vezes essa criança pode estar falando mais alto em nós. É quando nós nos sentimos desamparados, com muito medo, muito irritados, muito reativos. Então, por isso que eu digo, a melhor forma de nós nos lembrarmos que nós não precisamos de alguém que venha necessariamente, né, para cuidar do nosso próprio adulto, a gente pode cuidar como adulto da nossa criança. E como a gente faz isso? Daqui a pouco a gente vai fazer a meditação para isso. Mas aqui eu gostaria de explanar exatamente o cuidado para com a gente em efetuar a calma e a tranquilidade no nosso dia a dia e observar em que momentos a nossa criança interna não está criando monstros, não está criando monstros às vezes inexistentes na imaginação, que são aqueles medos que não deixam a gente dormir direito, não deixam a gente relaxar e ver as coisas lindas que o mundo, da forma qual ele é ou está, ele ainda assim pode ser lindo. Muitas vezes a gente está com uma criança muito assustada, muito reativa, que é a criança nossa interna. Então, vamos treinar para que a gente possa, se a gente perceber essa reatividade ou essa questão mais turbilhante dentro de nós, se lembre de que você é o adulto. Respire fundo e vamos aqui juntos através da meditação. A meditação é um exercício que ajuda, como eu disse, a gente a linkar todas essas etapas do nosso ser até o lado nosso contemplativo. Então, a gente vai pouco a pouco crescendo o nosso tamanho. A meditação nos ajuda a crescer de tamanho. Quando a gente cresce de tamanho, a gente se lembra mais do que o adulto que a gente é. A gente se lembra do ser humano que nós somos. E de que existe algo dentro de nós que se chama eu superior, ou self, ou o nome que você queira dar, eu espiritual, que é quem cuida de nós. E aí, gente, tudo que a gente imaginava que é tão grande aqui fora, que está nos sufocando e que está nos dando algum tipo de medo e de desconforto, diminui de tamanho. Porque quando eu cresço internamente, a minha criança se sente amparada, ela
ela diz, puxa, existe um adulto aqui junto comigo, existe alguém forte, existe alguém confiante, existe alguém seguro. Então eu posso ter calma, eu posso ter tranquilidade, eu posso dormir sozinha à noite sem imaginar que nenhum monstro vai vir me pegar, e eu posso ter paz. É a união da nossa criança interna com o nosso adulto que já somos. Só precisamos descobri-lo e fortalecê-lo, tá bom? Então, nessa meditação, nós vamos treinar e praticar, mais do que treinar na meditação, buscar praticar a paz que é tão sonhada, mas a paz que pode ser treinada e efetivada na nossa mente, no nosso mundo, e depois pode ser espalhada em forma de luz para os que estão ao nosso redor. Tá ok? Então, vem aí a nossa meditação. Até já!